turminha! Olha eu aqui novamente com vocês, agora para nossa aula de língua portuguesa. Hoje, quinta-feira, 26 de agosto de 2021, nossa aula de língua portuguesa. Bom dia, boa tarde, boa noite para cada um de vocês. Vamos à nossa correção da atividade de terça-feira agora, né? Que passou. Foi dia 24 de agosto. Tá? A nossa atividade no dia 24 de agosto, que foi terça-feira, foi no livro Sucesso. Tá? Pega aí para a gente fazer a correção. Pois bem, fizemos a leitura na página 109 do texto. Lendo o texto, que era um bilhete, né, de Alice para Bianca. Aí logo abaixo vinha o nosso vocabulário, né? E na página 110, o estudo do vocabulário, que é aquela atividade em que a gente faz estudando o vocabulário, né? O que cada palavra ali do vocabulário significa. Então, tinha assim, na página 110. 1. Assinale a alternativa em que a palavra papéis tem sentido diferente do que foi empregado no bilhete. Lá no bilhete, Alice falava com Bianca sobre os papéis de cada um na peça teatral. Então, lá no bilhete era sobre papéis de peças de teatro. Aí tem 3 opções. Aqui está diferente do sentido do bilhete. É a última, onde fala: os professores distribuíram papéis aos alunos para eles responderem às atividades. Então, não foi o mesmo tipo de papel, né? No bilhete foi sobre papéis de peças de teatro e aí na última frase, papéis, folhas de papéis para serem escritas. 2. Substitua as palavras destacadas por outras de sentido semelhante, de sentido igual, parecido, né? Letra A. Nicolas foi escolhido para ser o personagem principal da representação teatral da escola. Aí você vai reescrever a frase, mudando a palavra que está em destaque. Vai ficar assim: Nicolas foi escolhido para ser o personagem principal da peça teatral da escola. Letra B. Contei a André tudo minuciosamente. Contei a André tudo detalhadamente. C. Quando será a sua exibição teatral? Quando será a sua apresentação? Certo? Aí ele, no finalzinho, ele não colocou a interrogação, tá? O livro não trouxe a interrogação, mas é para colocar a interrogação aí no final da letra C, tá? Porque é uma pergunta, não é? Ele quer saber quando será a apresentação. 3. Complete as frases com as palavras do vocabulário. A. Qual o dia marcado para a realização da peça teatral na escola? B. O papel de João na peça será de príncipe. C. Aconteceu um incidente com a professora Marta, mas não sei dizer detalhes. D. Mãe, recebi nota máxima pela minha apresentação do trabalho. Então, a sequência das respostas é: letra A, peça teatral. Letra B, papel. Letra C, detalhes. Letra D, apresentação. Certo? Esse foi o estudo do vocabulário, atividade da página 110. Na página 111, a gente fez trabalhando o texto, que é aquela interpretação que a gente faz após a leitura do texto. Na atividade 1,
pedir assim: o texto que você leu é um bilhete. Para quem foi destinado e quem o escreveu? Então, duas perguntas, né? Para quem foi destinado? Foi destinado para Bianca. E quem escreveu? Quem escreveu foi Alice, certo? Foi destinado para Bianca, ou então foi para Bianca, escrito por Alice. 2. O gênero textual bilhete é escrito geralmente com uma linguagem informal, onde a gente pode falar tranquilamente, do jeito que a gente fala normalmente, ou uma linguagem formal, aquela em que fala senhorita, senhor, o cavalheiro, ou uma linguagem poética, essas que são usadas nos poemas, não é? Bem melosa. Então, a resposta aí é o primeiro quadrinho. Nos bilhetes, escrevemos com linguagem informal, tá? Tanto que no finalzinho, a gente geralmente se despede com abraços, beijos, até logo, né? Espero por você, dessa forma, tá? 3. Assinale as alternativas corretas em relação ao gênero bilhete. Tem 3 alternativas aí. 2 foram marcadas corretamente. A primeira, o bilhete é um texto que transmite mensagem curta, como um recado ou um comentário. Certíssimo. O bilhete é um texto longo que apresenta muitos personagens? De forma alguma. Terceiro, o bilhete contém o nome de quem enviou, para quem escreveu e o que deseja comunicar. Certíssimo. Para escrever um bilhete, eu preciso ter o nome da pessoa que vai receber, o meu que estou escrevendo e o assunto bem curto, bem resumido do que eu quero falar. 4. Você já escreveu um bilhete para alguém? Para quem você o escreveu e de que assunto tratava? Então, eu recebi vários aí, como é a resposta pessoal, né? Eu recebi de vocês que estão online e de alguns alunos que estão presencial, mas que nesse dia faltou, tá? E a maioria foi para a mamãe, né? Os bilhetes, tá? Eu recebo bastante bilhetinhos em sala de aula, quero lembrar isso, tá? Vários bilhetinhos. E geralmente eu peço para que coloque o nome para poder eu saber depois, né? Quem foi que me escreveu aquele bilhete tão lindo? Então precisa se identificar, tá? 5. Qual é o assunto tratado no bilhete escrito por Alice? O assunto é a confirmação do dia e da hora da apresentação de uma peça teatral e os ajustes que precisam ser feitos na peça. Então, Alice escreveu para falar que Júlia não vai poder participar, que quer saber quem é que vai fazer o papel dela, que já sabe o dia e a hora, né, da apresentação. Então, esse é o assunto do bilhete de Alice para Bianca, certo? Além do estudo do vocabulário, trabalhando o texto, também falamos sobre gênero do substantivo, que é o masculino e o feminino. Deixei para vocês a atividade na página 114. Bem simples a atividade, tá? Na atividade 1 da página 114 tem aí: complete com o ou a antes do substantivo. Vocês vão completar com os artigos, né? A gente sabe que antes do substantivo masculino, a gente escreve os, uns. Antes dos substantivos femininos, escrevemos as, uma, umas. Não é? Então, na letra A ficou o titio, B, o colégio, C, a melancia, D, a bolsa, E, o médico, F, a médica, G, a neta, H, o professor, I, a banana, J, o galo, K, o elefante,
L, a caneta. 2. Mude o gênero do substantivo das frases abaixo, faça os ajustes necessários. Então, na letra A, aquele homem é baixo, mas não é anão. Ficou da seguinte forma: aquela mulher é baixa, mas não é anã. B. Vovô e papai foram buscar minha irmã. Ficou desta forma: vovó e mamãe foram buscar meu irmão. C. Sua madrinha nunca foi condessa. Forma trocada, né, invertida. Seu padrinho nunca foi conde. D. Na fazenda há cavalos, vacas, patos e galinhas. Na fazenda há éguas, bois, patas e galos. 3. Numere o feminino de acordo com o masculino. De um lado tem a numeração com o masculino, do outro lado tem as bolinhas com o feminino. E a gente só vai associar. Um rei, coloquei lá, ó, em rainha. 2, irmão, irmã. 3, homem, mulher. 4, ator, atriz. 5, autor, autora. E 6, leão, leoa. O 4, resposta pessoal, você deveria formar uma frase com o feminino do substantivo que está aí escrito no quadrinho junto com a imagem. Garoto. Então, você deveria escrever uma frase com a palavra garota. A garota é linda. Conheço uma garota super inteligente. Tem uma garota maravilhosa na sala. Então, N possibilidades aí, né? Várias possibilidades de formar uma frase com a palavra garota, certo? Pois bem, gênero do substantivo. Continuamos nesse assunto, só que agora, essa daí é a imagem do livro, né? Do sucesso. Porém, a gente vai reforçar o assunto aqui no Aprender Mais, certo? Então, pega aí o teu Aprender Mais para poder acompanhar a aula, tá? Abre aí na página 93. Aqui, ó. Gênero de substantivo, masculino e feminino, 93. Trabalhando a gramática no Aprender Mais. Então, hoje, 26 de agosto de 2021, nossa aula de língua portuguesa, um reforço do assunto estudado terça-feira, gênero do substantivo. Substantivo é o nosso assunto da terceira unidade. Já falamos sobre substantivo, o que é substantivo, não é? Falamos sobre substantivo comum, substantivo próprio. E hoje continuamos falando sobre gênero do substantivo, que é o masculino e o feminino. Então, aí na imagem eu tenho Paulo, Leão, Patins. Paulo, Leão e Patins são palavras masculinas. Lena, ovelha, bola. Lena, ovelha e bola são palavras femininas. A palavra leão é um substantivo masculino. Antes dos substantivos masculinos, podemos usar ó, os, uns. Bola. A palavra bola é um substantivo feminino. Antes dos substantivos femininos, podemos usar as, uma, umas, tá? A bola, uma bola, as bolas, umas bolas. A mesma coisa
com as palavras no masculino, com os substantivos no masculino. O leão, um leão. Os leões, uns leões, tá? Falando aí em singular e plural, não é? Que ainda vamos abordar esse assunto. Então, antes dos substantivos, a gente pode usar, tá? Os artigos, que são essas letrinhas que a gente precisa colocar, se for necessário, no início, antes do substantivo masculino ou feminino. As palavras o, a, os, as, uma, uns, umas, são chamadas artigos. Então, eu coloquei aí masculino, feminino. Algumas palavras, elas não têm essa mudança, tá? É como no caso, pai, mãe. Algumas palavras só vai ficar diferente a partir do artigo. O artigo é que vai fazer a diferença nessas palavras. Como exemplo, colega. Colega, eu só vou saber se é masculino se eu coloco o artigo na frente. O colega, no feminino, a colega. Algumas outras palavras tá aí e é exatamente do mesmo jeito. Atendente. O atendente, a atendente. Servente. O servente, a servente. Confidente. O confidente, a confidente. Vidente. O vidente, a vidente. Cliente. O cliente, a cliente. Tenente. O tenente, a tenente. O descendente ou a descendente. Afrodescendente. O afrodescendente, a afrodescendente. O superintendente, a superintendente. O lactente, a lactente. O doente, a doente. O indigente, a indigente. O dirigente, a dirigente. E aí, por último, o presidente, a presidente, tá? Pois bem. Então, alguns a gente tem a diferença, né? Do masculino para o feminino. Outros só vai ser feita essa diferença a partir do artigo, certo? E ainda existem outros em que não há feminino e masculino. Eu tenho que identificá-lo. Não há mudança na palavra no masculino e no feminino. E não basta só colocar o artigo, porque ele não vem com essa necessidade de colocar o artigo. Como exemplo, cobra, né? Não é a cobra e o cobra, é a cobra macho, a cobra fêmea. A mesma coisa acontece com a pulga, né? Não há o pulga nem o pulgo. Então, para identificar, eu vou colocar no final se é macho ou fêmea, tá? Então, vamos ver aí, né? Alguns substantivos no masculino e no feminino. No livro, na página 94, ele vem juntinho aí, tá? São 4 colunas. Eu dei uma separada para a gente ler melhor. Então, temos aí no masculino e o feminino. Pai, mãe, avô, avó. Irmão, irmã. Tio, tia. Padrinho, madrinha. Marido, esposa. Príncipe, princesa, genro, nora, sogro,
sogra. Bode, cabra. Cavalo, égua. Boi, vaca. Carneiro, ovelha. Não há carneira, tá, gente? Ovelha. Cão, cadela. Muitos usam cachorra, né? Não há essa colocação em muitos livros, tá? Porém, alguns traz dessa forma. Leão, leoa. Compadre, comadre. Professor, professora. Padrasto, madrasta. Certo? Pois bem, só para a gente reforçar aí, né? O assunto gênero do substantivo. Gênero do substantivo, ele nos traz dois: o feminino e o masculino. Tem aí a seguinte frase: o menino e a menina estudam. Menino, gênero masculino. Menina, gênero feminino. Menino, gênero masculino, são do gênero masculino os nomes que são antecedidos por os, uns. Quer dizer, se eu falo caderno, masculino, porque o caderno. Carro, masculino, o carro. Certo? Gênero feminino, são do gênero feminino os nomes que são antecedidos por as, uma, umas. Exemplo: caneta, a caneta, feminino. Cadeira, a cadeira, feminino. Bolsa, a bolsa, uma bolsa, feminino. Em geral, os nomes formam feminino, mudando apenas a terminação. Como exemplo aí, gato, gata. Só fiz trocar o O pelo A e formei a palavra gata. Senhor, senhora. Senhor, coloquei um A, ficou senhora. Dono, dona. Só fiz trocar. Alguns femininos são formados através de outras terminações. Rapaz, rapariga, ou moça, né? Rapariga é mais usada em Portugal, tá? Pai, mãe, totalmente diferente, né? Cão, cadela, rei, rainha. Vê que são bem diferentes as terminações, né? O finalzinho das palavras. Muito diferente dessas aí em cima dos exemplos, né? Que era apenas necessário que eu ou acrescentasse o A ou trocasse o O pelo A. Galo, galinha, boi, vaca. Bem diferente mesmo. Então, como é um reforço, muitas das atividades que estão nesse livro a gente já tem ideia de como é feita, porque teve algo parecido lá no livro Sucesso, né? Toda atividade hoje será realizada aqui, ó, no Aprender Mais, certo? Hoje é o reforço do gênero do substantivo aqui no Aprender Mais. Já vimos o gênero do substantivo, não é? O masculino e o feminino. Só que lá no nosso livro Sucesso, na aula de terça-feira, já iniciamos o assunto. Hoje, na nossa aula de quinta-feira, 26 de agosto, é o reforço desse assunto. A gente sabe que vemos um assunto lá no livro Sucesso e a gente faz o reforço dele aqui no livro Aprender Mais. Pois bem, deixei para vocês 3 páginas, tá? 3 páginas com algumas atividades sobre gênero de substantivo. Já aí na página 94,
No finalzinho já tem a primeira atividade, que pede assim: complete os espaços observando o exemplo. Aí de um lado tem o sapo, um sapo. Ao lado, sapa, sapa. Aí você vai colocar a sapa, uma sapa. 2. Na página 95. Coloque o antes dos substantivos masculinos e a antes dos substantivos femininos. Letra A, pai. B, fruta. C, velho. D, flor. E, irmão. F, cabeça. G, casa. H, pulo. E caixote. Você só tem que colocar O ou A antes dos substantivos masculinos e antes dos substantivos femininos. Dá uma lida e coloca aí o artigo, tá certo? O ou A. 3. Complete as frases com um ou uma. O menino tem um ou uma bola e um ou uma bicicleta. Letra B. A menina brinca com um ou uma boneca e um ou uma bichinho. C. Comprei um ou uma caderno e um ou uma borracha. Então, lê a frase e completa aí com um ou uma, tá? Com bastante atenção para não escrever a forma errada, né? Tem que ter sentido a frase, tá certo? 4. Complete as frases com o feminino das palavras destacadas. Então, já vem a frase aí, só que no masculino. Aí você vai completar com o feminino da palavra que está em destaque, né? Que está mais escura. Letra A. Gosto do vovô e da... Aí você vai colocar o feminino da palavra vovô. B. Dei um presente ao papai e a... Feminino da palavra papai. Escreve aí. C. Visitei meus tios e minhas. Feminino da palavra tios. Letra D. Vi as fotografias do rei e da. Escreve o feminino da palavra rei, certo? 5. Complete os quadrinhos com o feminino das palavras. Quase a mesma coisa de cima, né? Você só vai... tem o masculino do lado e você vai escrever o feminino. Avô, aí escreve o feminino de avô. Padrinho, escreve o feminino de padrinho. Compadre, escreve o feminino de compadre. Cavalo, qual o feminino de cavalo? Escreve aí. Uma letra em cada quadrinho, tá? Leitão, qual é o feminino de leitão? Boi, escreve aí o feminino de boi, certo? Já na última página, que é a 96, tem aí a atividade 6 e a 1 e a 2. É assim, ó. Reescreva as frases, substituindo as palavras sublinhadas pelo masculino correspondente. O que é que acontece quando a atividade pede para reescrever? Muitos só trocam a palavra que está pedindo, que está em destaque. Mas quando fala reescreva as frases, está pedindo para você escrevê-las novamente, tá? Então, na letra A tem a princesa encontrou-se com a rainha. Você vai escrever novamente a frase, trocando as palavras que estão aí sublinhadas, né, com traço embaixo. A princesa e rainha. A frase vai ficar: o príncipe encontrou-se com o rei. Certo? Letra B. Minha professora chegou em casa. Troca aí
a palavra destacada pelo masculino. Minha professora troca pelo masculino. C. A comadre da mamãe ficou doente. Troca aí a comadre da mamãe pelo masculino. Letra D. A leoa comeu a ovelha. Troca as palavras sublinhadas. A leoa, a ovelha pelo masculino. Tarefa de casa 1, 2. Dê o feminino. Letra A, papai. Letra B, pai. C, avô. D, vovô. E, titio. F, neto. G, filho. H, primo. I, sobrinho. J, padrinho. Você vai trocar todas essas palavras. Você vai trocar, não, você vai escrever o feminino de todas essas palavras, certo? No 2, você vai fazer o contrário. As palavras estão no feminino, vocês vão escrever o masculino. Letra A, gata. B, leoa. C, galinha. D, ovelha. E, vacas. F, cabra. G, pata. H, porca. I, coelha. E J, cachorra. Lembra que eu falei para vocês que alguns livros traz essa versão? Então, cachorra, cadela está correto, tá? São duas formas de representar o feminino da palavra cão, cachorro, tá? O que é que acontece? Se eu tenho a palavra cão, o feminino é cadela. Mas se eu tenho a palavra cachorro, o feminino é cachorra, certo? O que vai mudar é o masculino de cada uma delas. Então, tem que se ligar nisso para não escrever cão, cachorra, tá? Cachorro, cadela, certo? Então, é essa atividade de hoje, o nosso reforço de gênero do substantivo masculino, feminino. Vou dizer novamente que eu amo esse assunto substantivo, tá? Então, nossa atividade de hoje, páginas 94, 95 e 96. Aprender mais, todas três no aprender mais. Preste atenção na atividade, escreve com clareza, olha a letra, tá? Tenta aí dar uma melhorada, quem ainda tá com aquela letra garranchada, né? Porque senão fica difícil até para eu corrigir, não é? Então, realizem a atividade, não deixe acumular. Qualquer coisa, estou lá no aplicativo para tirar as dúvidas de vocês. Então, um cheiro no coração. Finalizando nossa aula de hoje, quinta-feira, 26 de agosto de 2021. Até a próxima aula.